Oi pessoal, na nossa pré-aula de hoje a gente vai estudar o que é uma função de classe C1 e ver qual que é a relação disso com o fato de uma função ser diferenciável, tá? Para começar, a gente tem a definição do que é uma função ser de classe C1, tá? A gente diz que ela é de classe C1 se as derivadas parciais dela, ela é de classe C1 no ponto x0, y0, se as derivadas parciais existem e são funções contínuas nesse ponto, tá? O símbolo a gente denota por C1 de A o conjunto de todas as funções que são de classe C1 em cada um dos pontos do conjunto A. Como é que funciona isso, né? A gente tem a tua função f, eu consigo calcular a derivada parcial em relação a x em alguns pontos só do conjunto A, tá? Não precisa ter derivada parcial em todos os pontos, mas nos pontos onde a derivada parcial em x, por exemplo, existe, eu vou dizer que eu pego um ponto desse conjunto, um ponto x0, y0, é um ponto de um subconjunto do R2, e a esse ponto eu vou associar o valor que é quem? A derivada parcial da f em relação a x nesse ponto. Então, conforme varia o ponto, varia esse valor. Eu tenho a função ΔF ΔX, e também tenho a função ΔF ΔY. E aí, não precisa ser exatamente o mesmo conjunto onde ΔF ΔX e ΔF ΔY existem, tá? Vamos dizer que é um outro conjunto C contido no R2. E aí, para cada ponto desse conjunto, eu calculo a derivada parcial com relação a y nesse ponto, tudo bem? Então eu tenho duas funções, e aí, como são funções definidas em subconjuntos do R2, eu posso fazer todas as perguntas. Eu posso perguntar se essa função é contínua, se ela própria admite as derivadas parciais, a gente vai ver isso mais para frente, seriam as derivadas parciais de segunda ordem da f, tá? Posso perguntar se a ΔF ΔX ou a ΔF ΔY é diferenciável. Só em termos de derivadas parciais, eu posso derivar isso aqui de novo em relação a x. Então, só para a gente adiantar um pouquinho, eu teria o que é o fxx. Posso derivar esse cara aqui em relação a y. E esse cara aqui, eu posso derivar ele em relação a x e também em relação a y. Tá? Essas quatro funções seriam as derivadas parciais em relação a x e y de ΔF ΔX e ΔF ΔY, respectivamente. Tá? Mas hoje a gente vai falar aqui rapidamente sobre o conceito de ser de classe C1. Então, eu vou dizer que uma função é de classe C1 se ambas essas funções, ΔF ΔX e ΔF ΔY, são funções contínuas. Tá? Um exemplo, vamos pegar essa função aqui, f de xy é igual a seno de x2 mais y2, definida em todo R2. Tá? A conta aqui é relativamente simples, né? A gente consegue calcular quem é ΔF ΔX. Aqui é um exercício de regra da cadeia, né? Derivada do seno, cosseno, vezes a derivada do que está lá dentro em relação a x. Né? Isso aqui é uma função contínua em todos os pontos do domínio, né? Então ela é contínua em todo R2, tá bom? E a ΔF ΔY, de maneira totalmente análoga, você vai obter o quê? Derivando aquilo em relação a y, vai ficar cosseno de x2 mais y2, vezes a derivada do de dentro em relação a y, 2y, também é uma função contínua em R2. Então isso me garante que f é uma função de classe C1, e portanto f pertence ao conjunto de todas as funções de classe C1 definidas em todo aberto R2, tá bom? Então, mais para frente, ou na verdade na sessão online que segue essa pré-aula, a gente vai ver que o fato das derivadas parciais serem contínuas implica que a função é diferenciável no ponto onde as derivadas parciais são contínuas, tá? Esse é o teorema principal da aula que vem. Mas vamos ver um exemplo onde isso aqui não acontece, tá? Onde as derivadas parciais não são funções contínuas, e para isso a gente considera essa função aqui. Tá? Fora da origem ela é x2 mais y2 vezes seno de 1 sobre x2 mais y2, e na origem ela vale zero. Tá? É um exercício praticamente imediato verificar que essa função ela é uma função contínua. Tá bom? Ela é contínua em todo o plano. Né? Fora da origem ela é dada por essa fórmula, que é produto, composição, soma, tudo que precisa de funções contínuas, portanto é uma função contínua.
E no zero é fácil ver que o limite do que está aqui em cima, quando x e y tendem para zero, é exatamente isso, né? Por quê? Porque o seno de qualquer coisa é limitado e esse cara que está entre parênteses no começo tende para zero, tá? Então, a frase que justifica a minha afirmação é dizer que o limite quando x e y tende para zero, zero, de f de x, y é exatamente zero, o valor da função no ponto, tá bom? Ok, a função é contínua, mas ela pode ter ou não derivadas parciais, tá? Então vamos calcular quem é del f del x, por exemplo, tá? E isso eu vou calcular num ponto genérico qualquer do R2 e ver onde ela existe e onde não existe, tá bom? Então vamos lá. Fora da origem, tá? A fórmula é essa, e se eu pegar, você está aqui com o teu domínio R2, se eu pegar um ponto que não está na origem, eu consigo uma pequena bolinha onde a função no interior dessa bola se comporta com a fórmula acima. E, portanto, para calcular as derivadas parciais, eu simplesmente derivo usando as regras de derivação. No caso aqui é um produto e uma regra da cadeia, né? Então vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo vai ter um menos 1 sobre x2 mais y2 ao quadrado, né? Então eu vou ter aqui um menos, vai cancelar com esse cara aqui de cima, e depois a derivada do de dentro do seno em relação a x, eu vou ter um 2x aqui, sobre x2 mais y2, vezes cosseno de 1 sobre x2 mais y2, tá? Essa aqui é uma conta direta, pensa que o y é constante e deriva em relação a x. Essa fórmula vale para todo ponto que não é a origem. Na origem, né, eu vou precisar calcular pela definição, tá bom? Então, vamos tentar fazer essa conta rapidamente. Vamos escrever então quem é del f del x no ponto 0, 0, né? Isso, por definição, é o limite quando h tende para 0, de f de 0 mais h 0, né? Varia só o x, menos f de 0, 0, sobre h. Então isso aqui vai ficar limite quando h tende para 0. Você coloca h ao quadrado vezes seno de 1 sobre h ao quadrado, tudo isso dividido por h, né? Claro que você cancela aqui, vai ficar h vezes o seno, quando h vai para 0, não importa aqui, o seno é limitado e outro cara vai para 0, então esse limite é 0. Portanto, a derivada parcial na origem em relação a x existe e vale 0, tá bom? Então, só para a gente marcar, esse 0 veio dessa conta aqui, tá bom? De maneira totalmente análoga, você vai fazer o del f del y, tá? Num ponto genérico, a expressão vai ser, se você não precisa fazer toda a conta de novo, né? Basta copiar o que está ali trocando x por y, porque a fórmula é totalmente simétrica. Então vai ficar 2y seno de 1 sobre x2 mais y2 menos 2y sobre x2 mais y2, tá? Cosseno de 1 sobre x2 mais y2. Tudo isso fora da origem. E na origem você vai calcular o limite pela definição, tá? Troca aqui, né? Bota um k na segunda coordenada. Você vai fazer uma conta totalmente análoga. Eu recomendo fortemente que você tente fazer. E você vai concluir que na origem del f del y também vale 0. Então você perceba que del f del x é uma função chavinha, tá? Eu preciso saber então se esse cara aqui é uma função contínua ou não. E a mesma coisa com del f del y para dizer que essa função f aí é de classe C1, tá? A gente faz a conta agora e vamos tentar então olhar o que é o limite quando x e y tende para 0, 0 da função del f del x. Para que ela seja uma função contínua, tem que ser o valor da função no ponto, ou seja, 0 nesse caso específico. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Tá uma coisa um pouco complicada aqui. Eu vou tentar olhar para uma curva. Tá? Então vamos tentar fazer uma curva, vou olhar para a gama de t
igual a TT. Tá? Por que eu estou usando essa? Porque eu fiz a conta agora há pouco e descobri que essa funciona. Senão, você fazendo um exercício, por exemplo, você ia ter que caçar a curva como a gente fez nos vários exemplos da lista, por exemplo. Tá? Então, quando eu for olhar para essa curva passar pela origem, eu vou precisar que o t tenda a zero, né? Eu vou olhar para ΔF ΔX, aqui é importante, deixa eu escrever isso direito. ΔF ΔX em cima da curva gama de t, ou seja, na fórmula da ΔF ΔX eu vou substituir x e y por t. Tá, então vamos ver o que vai acontecer aqui. Lembra que o t tende a zero, mas nunca é igual a zero, portanto esse cara aqui nunca é a origem, e portanto como t tende para zero, gama de t tende a zero, mas nunca é igual a zero, então eu vou ter que usar a f, a expressão de cima, tá? Não vou substituir zero aqui. Então vai ser ΔF ΔX em gama de tt, vai ficar todo aquele monstro, né? Vamos tentar cortar isso, colocar na linha de baixo. Vamos ver, isso vai ficar 2t vezes seno de 1 sobre 2t quadrado. Essa parte tem limite, né? Esse cara vai para zero, esse é limitado, menos, aqui eu vou ter, simplificando já, né? 2 sobre t, cancelo 2 também, aqui fica 1 sobre t, desculpa. 1 sobre t vezes cosseno de 1 sobre 2t quadrado. Então, como eu tinha observado, essa primeira parcela aqui tende para zero, tá? E essa aqui é um exercício lá do cálculo 1, você vê rapidamente que esse cara aqui não tem limite, né? Tá aqui t quadrado, tá? Por que não tem limite? Esse cara aqui fica limitado, esse aqui tende para mais infinito pela direita, menos infinito pela esquerda, esse negócio fica oscilando absurdamente, tá? Então, esse cara aqui não existe. E se ele não existe, ele não é zero, tudo bem? Portanto, isso me mostra que ΔF ΔX não é contínua em 0, 0. Sem surpresa, se você repetir a mesma conta no ΔF ΔY, você vai obter também resultado análogo, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma função a duas variáveis que é contínua, tem derivada parcial em todos os pontos do seu domínio, tanto em x quanto em y, mas nenhuma das duas derivadas parciais é uma função contínua na origem. A pergunta natural que a gente precisa tentar responder é ver, por exemplo, se essa função é uma função diferenciável, né? Vamos tentar fazer isso aqui no cantinho. Tá, e para ver se uma função é diferenciável, o que a gente precisa olhar? Precisa olhar aquele cara que a gente chamou de limitão, né? O limite quando hk tende para 0, 0. De quem? De f de 0 mais h, 0 mais k. Eu escrevi vão em frente. Menos f de 0, 0. Menos ΔF ΔX em 0, 0 vezes h. Menos ΔF ΔY em 0, 0 vezes k. Tudo isso a gente vai precisar dividir por norma de hk, né? Ou seja, raiz quadrada de h2 mais k2. Tá, aqui a conta fica relativamente simples, né? Se você fizer tudo certinho, vai ficar f de hk. H e k tendem para zero, nunca são zero, então eu vou ter h2 mais k2 vezes o seno de 1 sobre h2 mais k2. Todas as outras parcelas valem zero, né? O valor da função na origem é zero. ΔF ΔX e ΔF ΔY na origem nós calculamos e vale zero. E vou dividir isso aqui por raiz quadrada de h2 mais k2, tá bom? O que você conclui? Esse fator com o seno é limitado, aqui você simplifica e sobra só uma raiz no numerador, tá bom? Vamos tentar escrever isso em outra cor aqui, laranja. Tá? Eu cancelo esse cara com o de cima e me sobra só uma raiz quadrada aqui. Então, este fator tende para zero, o outro é limitado, portanto, esse limitão aqui é zero. O que isso me mostra? Que a função é uma função diferenciável, mas ela não é de classe C1.
tá bom? Então, o que a gente vai mostrar na aula é que toda função de classe C1 é diferenciável, mas nem toda função diferenciável é de classe C1, e está aqui um exemplo disso, tudo bem? A gente esmiuça esses detalhes no nosso próximo encontro online. Eu espero vocês lá. O conteúdo que a gente está tratando, a diferenciabilidade de funções de classe C1, está no capítulo 11 do volume 2 do Guidorize, e as derivadas de ordem superior que a gente deve começar a ver no próximo encontro estão lá no capítulo 14, tá? Você não precisa se preocupar em olhar o capítulo 12 e 13 por enquanto. E claro que você pode também consultar esse material nos excelentes vídeos da professora Marta no canal da USP no YouTube, tudo bem? Então, espero vocês no nosso próximo encontro. Deem uma estudada nisso e a gente conversa lá, tá bom? Tchau, tchau.